E para quem não sabe, eu sou marido da doutora Isabela, Comprido. Como todo mundo deve imaginar, já também tem a minha história de imigrante, sou imigrante aqui. Um pouco da história dele, das dificuldades, do passo a passo, dos vistos que foi aplicado. Não entendia sobre imigração, nem sabia. Para mim era visto estudante ou green card, só. Todo mundo já deve ter ouvido falar em green card, sonho, né, americano. Eu comecei também aí focar bastante, tanto na parte de performance, de triatletas, o pessoal do fisiculturismo, mas também com pessoas que tinham problema com diabetes, né, que foi Foi o naquele grande... ano de OPT que ele fez isso. Então ele usou esse ano de OPT para crescer a carreira dele. E a Carmen falou: pronto, mas agora você tá pronto para fazer um EB2. Porque ele já tinha sido sponsor por uma empresa, ele ganhava coisas, ele já começou a fazer coisa. Ela falou: É verdade. vamos fazer um EB2 de Exceptional Ability, que é o que não precisa ter graduação e mais 5 anos de experiência, que você tem que cumprir 3 dos 6 requisitos. Quando você faz o change of status, você não pode sair daqui, né? Porque na verdade você só tem uma permissão para ficar enquanto você estiver estudando. Então eu fiquei 7 anos e meio sem poder sair, né? Eu tinha 6 meses de clínica, tudo pronto, montado, cliente. Falei, nossa, agora eu acertei, agora vai dar tudo certo. Miami estava crescendo muito. Aí veio o Covid, eu tive que fechar as portas e vender todas as máquinas. Você vem aqui, faz tudo certo, da maneira correta, gasta dinheiro, investe, seu tempo mudou a sua vida completamente. Deixa pai, mãe, tio, periquito, papagaio para trás. E aí começa tudo a dar errado, você começa a se questionar, né? Não é que você fica preso. No seu plano de negócios do EB2, você fala o Proposed Endeavor, que é o que você pretende fazer com a sua carreira. Mas não quer dizer que você está preso naquele quadrado que você falou ali. A imigração não fica atrás de você, né, João? Assim, ai, será que ele está fazendo isso? Será que... Não, eles querem ter uma ideia e, obviamente, quando você vai fazer sua cidadania, eles querem ver que você tentou, pelo menos, trabalhar, mas a carreira e a vida muda. Se você tem um sonho, se você quer lutar para esse sonho, estamos aqui para te ajudar, te acompanhar, compartilhar. Temos muitas histórias e experiências. Desde começar com um sonho até obter o visto. Sempre no final, se você confiar e acreditar, dá certo. Vale a pena. Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio do nosso podcast Entre Vistos e Sonhos, onde a gente sempre está tentando trazer novas histórias, novas atualizações com imigração e dicas para você que está aí assistindo, talvez pensando em se mudar para os Estados Unidos ou simplesmente quer aprender um pouquinho mais de como funciona a imigração nos Estados Unidos. A gente sempre tenta trazer convidados para contar um pouco da história deles, da trajetória imigratória deles e poder educar você aí que está assistindo e tem esse interesse, né? E hoje temos um convidado muito, muito especial com a gente aqui. Ele é parte da família, basicamente, e ele vai contar um pouco da história dele, das dificuldades, do passo a passo, dos vistos que foi aplicado. E com vocês hoje, o grande Luther está aqui com a gente. Luther, prazer, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, João, pelo convite. E para quem não sabe, eu sou marido da doutora Isabela, Comprido. Como todo mundo deve imaginar, já também tem a minha história de imigrante, sou imigrante aqui. A gente se mudou para os Estados Unidos como uma aventura em 2014, João, e desde então, lá naquela época, eu vim com visto de turista mesmo. Até costumo dar risada, nossa, o que eu tinha na cabeça de pegar, mas eu falei, eu quero tentar, e o que eu tenho é o visto Você de nem turista. pensava sobre visto, né? Não entendia sobre imigração, nem sabia. Para mim era visto de estudante ou green card, só. Todo mundo já deve ter ouvido falar em green card, sonho, né, americano. Mas chegamos lá em 2014, visto de turista, comecei a passear, andar para os Estados Unidos e falei assim, eu acho que eu quero ficar mesmo, né? Aí você começa a escutar a história de um, a história de outro, qual que é o melhor caminho a se fazer? Eu falei, vou ficar aqui e vou fazer um visto de estudante. Mas você era novo também, então tava na época de estudar. Eu não tinha concluído ainda a faculdade no Brasil, eu tinha trancado, né? Para fazer Mackenzie na época, eu falei, tranquei, eu vou lá e vou começar esse curso de inglês. Meu inglês não era aquela beleza, né? Era bom, mas ainda tinha muito para melhorar. Porque para você entrar na faculdade aqui, você precisa saber um nível básico de inglês, né? Você precisa fazer aquele TOEFL, Exatamente. que é uma prova de inglês. E eu não tinha na época, né? E o engraçado foi que naquela época, quando eu apliquei para o Change of Status, né? Para virar Mudança o de F1, status, né? mudança de status, acho que demorou o quê? 1 ano e meio
Era uma época que demorava muito o visto de estudante. Acho que foi até mais, foi quase 2 anos. Quase 2 anos esperando até chegar para eu poder começar a estudar. Quando chegou o visto estudante, o green card ainda está muito longe. Esse é só o Quando começo. chegou o visto estudante, aí eu me matriculei numa escolinha de inglês, fui estudando, fui passando os níveis, daí fui fazer o TOEFL, né, a preparação para o TOEFL. Acho que eu fiz um mês, já peguei, apliquei para a prova e consegui. Daí eu entrei no Miami-Dade College, que foi quando eu comecei realmente a estudar para valer. Eu lembro meu primeiro dia de aula, o professor falando na velocidade lá, eu falei, nossa, não tem nada a ver com a minha escolinha de inglês, isso aqui é bem diferente. Então as primeiras 2 semanas eu fiquei bem deslocado, não entendi, garanto para vocês, é muito difícil, não entendia. O inglês dos professores bem carregados, geralmente eles têm um sotaque da região deles, né? Às vezes eles são do norte, do West Coast. Mas foi indo, né? E um ponto interessante nessa história inteira foi que quando você faz o change of status, você não pode sair daqui, né? Porque na verdade você só tem uma permissão para ficar enquanto você estiver estudando. Então eu fiquei 7 anos e meio sem poder sair, né? E depois de então, quando eu estava terminando lá na faculdade, eu falei, olha, eu quero ficar. Aí eu tive o OPT, né? Que você ganha o OPT. E procurando emprego com aquele OPT, as ofertas não eram muito boas, porque não tinha muito planejamento para o futuro, né? E pessoal, rapidinho, Luta, pra quem não sabe, talvez tenha alguém assistindo a gente que não sabe Aham. o que é um OPT. O OPT é uma permissão de trabalho que você pode receber depois que você termina os seus estudos, né? Normalmente de 1 ano, dependendo do tipo de curso, pode ser até 3 anos, e é uma permissão onde você pode trabalhar depois que você finaliza os seus estudos aqui. Mas acho importante dizer que não é qualquer estudo, não é a escola de inglês que te dá o PT. Não, É só se você faz ou um associate, que é um curso técnico, ou um bacharelado, ou mestrado, ou mais pra frente. Só o curso de inglês não dá o PT, é realmente para quem já tá fazendo um curso um pouco superior, que é para você trabalhar na área que você estudou. tinha ideia muito do que eu queria fazer. E aí, por volta de 2016, como eu fui uma pessoa que sempre gostou muito de treinar, sempre fui me ligado com o esporte, eu fui atrás dos certificados para virar coach, para poder dar aula de musculação, para até mesmo poder ajudar as pessoas a montar e estruturar uma dieta, né? E aqui, muito diferente do Brasil, a graduação ela funciona de uma forma bem diferente. Você não precisa fazer 4 anos de uma faculdade como educação física ou nutrição. Aqui existem alguns cursos de federações e De 2, 3 meses, né? Às vezes até menos. tudo depende, mas não é federação o nome certo, chama instituições, que elas são credenciadas e lá dentro tem vários segmentos que você pode seguir. Então tem cursos de 3 meses, 4 meses, 6 meses que você consegue tirar e já pode começar a dar aula, já pode começar a recomendar dietas, né? Então é bem diferente do Brasil, o que é uma facilidade, né, para quem quer começar a ir na área, né? Porque no Brasil, por ser mais difícil, aqui é um pouco mais fácil esse acesso. Porém, tem uma grande coisa também, que é que eu falo, mas também que eu acho que foi o meu diferencial. Como é muito simples conseguir essas certificações, né? É uma coisa fácil. Você não vê profissionais como você vê no Brasil. Então, gera uma oportunidade muito grande, que se você é uma pessoa que viveu no esporte, que ama realmente o esporte e tem aquela certificação, você começa a dar aula, as pessoas começam a gostar de você. Você tem aquele carinho, a curadoria de brasileiro, que é mais atencioso. Então, acho que isso abriu muitas portas para mim, né? Então, eu acabei seguindo na área. Mas eu acho uma coisa legal de falar que, assim, ele fazia um associate de business, né, de negócios, e esses cursos, como eles não dão visto de estudante, como ele tinha o visto de estudante que ele fazia a aula dele, ele fazia isso online on the side. Então, dá para você seguir duas coisas ao mesmo tempo, não é que você precisa do visto de estudante para cada mini estudo que você vai fazer, porque se fosse só esse online, não daria visto de estudante. Mas nesse meio tempo ele estava fazendo uma outra faculdade que dá o visto de estudante. Exatamente. Então acho legal vocês saberem disso, que às vezes não é só uma escola que você faz, você fica preso lá, você não pode estudar mais nada. Não, ele é um pouco mais flexível, né? Sim. E também, talvez tendo um visto de trabalho como um O1, um HB, também, se você tem o tempo e consegue mostrar para o governo que você só está... o seu Como primeiro part-time, foco né? é o trabalho, mas se você também ainda tem tempo de poder estudar, você pode fazer isso também. Muita gente pergunta pra gente de vez em quando que
eu só posso trabalhar nessa área aqui, eu só posso fazer isso. De acordo com o trabalho do visto, sim, mas se você tem tempo também para estudar, tirar uma outra certificação, pode também. Aprimorar, E aí eu acabei escolhendo o business como o meu major ali, porque a minha ideia sempre foi ou ter uma academia ou abrir uma clínica de estética, que depois eu acabei seguindo para a clínica de estética. Então tudo me agregou e tudo foi, né, conciliando para me levar para esse caminho. Só que a parte interessante da minha história, que quando eu concluí, já estava com o diploma, tudo certo, e eu precisava escolher que visto que eu vou continuar. Aí eu falei assim, bom, eu tenho o passaporte holandês, eu estava pronto para comprar uma academia, comprar uma clínica de estética, e ia montar o visto E2, né, que é o E3 E-Commerce, que tem um investidor europeu. Tava decidido para fazer isso. Já começado a trabalhar, começado a investir em máquinas. Já tinha, estética. Exatamente. Comprei máquinas, falei, vou montar a mesma clínica. Contanto que a clínica, ela existiu, né, tudo. Mas no meio do caminho, a Isabela começou a trabalhar lá na Carmen, eu já estava trabalhando, né, junto com a doutora Carmen. Foi bem nessa transição, eu não me lembro exatamente, mas acho que eu já trabalhava lá, já estava fazendo estágio há uns 2, 3 meses, assim. E a Carmen falou assim, olha, eu tô olhando aqui, eu acho melhor você fazer um EB2. Mas por que isso também? Acho legal falar. O Luther começou a crescer no Instagram, não como um trabalho. Então ele começou a ter seguidores das coisas que ele falava. E aí Não só isso, eu também tinha bastante atleta que eu também tinha bastante ajudava galera que você atletas. ajudava, Eu comecei também aí focar bastante, tanto na parte de performance, de triatletas, o pessoal do fisiculturismo, mas também com pessoas que tinham problema com diabetes, né? Que foi o naquele grande... ano de OPT que ele fez isso. Então ele usou esse ano de OPT para crescer a carreira dele. E a Carmen falou: pronto, mas agora você está pronto para fazer um EB2. Porque ele já tinha sido sponsor por uma empresa, ele ganhava coisas, ele já começou a fazer coisas. Ela falou: É verdade. vamos fazer um EB2 de Exceptional Ability, que é o que não precisa ter graduação e mais 5 anos de experiência, que você tem que cumprir 3 dos 6 requisitos. No caso, eu trabalhava... Agora que até ela me recordou agora que eu ia pro Mr. Olímpia sempre, ajudava com o pessoal lá no stand. Não sei se pode falar marca, mas eu trabalhei na Midway. Acho que nem tem mais hoje em dia. Com tantas marcas, a cada 2 anos chega uma marca nova, né? Aí foi indo, só que daí a história não acaba aí, né? Porque quando veio o Covid, eu tinha 6 meses de clínica, tudo pronto, montado, cliente. Falei, nossa, agora eu acertei, agora vai dar tudo certo. O Miami estava crescendo muito. Aí veio o Covid, eu tive que fechar as portas e vender todas as máquinas. Mas que bom, no caso dele, que ele não tinha feito um E2. Porque se ele tivesse feito um E2, quando você fecha a empresa do E2, você perde o seu visto. Exatamente. Então, você vê que tudo acontece. A gente teve um outro convidado que conseguiu passar pela pandemia, mas no caso dele, ele teria perdido esse visto dele de investidor. Então, às vezes, uma coisa que a gente sempre fala, né, João, às vezes é fazer uma holding em vez de uma empresa específica para uma coisa do E2. Às vezes é uma ideia melhor você abrir uma empresa que vai ser dona de outras empresas. Óbvio, tem que fazer sentido com o seu negócio, né? Para poder realmente a pessoa fazer esse visto, para você não perder ele facilmente. Porque negócio a gente sabe, ainda mais o E2. O E2 é um investimento, o E2 é um investimento grande, E um investimento que você põe a risco, né? Exatamente, você tem que colocar a risco, né? Um dos critérios do E2 é que você tem que investir o dinheiro e já mostrar que você já está gastando em equipamentos, em espaço, alugado, etc. Então você já tem que ter feito alguma coisa, igual o Luther fez. Então vem com bastante risco também, vem um planejamento, e isso que a Isa falou do holding é super importante. Se você aí pensa em fazer um E2 ou acha que isso pode ser uma possibilidade tendo o passaporte europeu, igual o Luther mencionou, é que colocando a companhia que você vai fazer a petição em um holding, te protege disso que a Isabela falou. Isa, se quiser explicar mais sobre isso também, acho que isso é um ponto muito importante para quem talvez tenha esse interesse de fazer um E2. Então, quando a pessoa às vezes fala que quer fazer o E2, a gente dá essa ideia de você fazer o seu investimento em uma holding, onde a gente, no plano de negócio, a gente até já fala, essa holding inicialmente vai ser dona de uma hamburgueria, por exemplo, no nosso outro cliente, ou vai ser dona de uma clínica. Então, sorveteria italiana. Sorveteria teve, né? Tem bastante. Então, só para se caso aquele negócio não dar certo,
você poder trocar para outro negócio facilmente. Porque se você tivesse feito um investimento numa sorveteria e a sorveteria quebrou, aí você não tem como continuar. Aí você teria que voltar ao seu país para daí pensar em ter um outro E2. E aí que fica mais complicado às vezes, né? A gente E tem que aconteceu, né, Isa? 2 anos atrás, eu acho, a gente teve uma cliente italiana que aconteceu exatamente. A gente, graças a Deus, a gente fez pela holding, mas foi isso que aconteceu. A gelateria que eles chamam, né? Ela faliu, a gente teve que mudar, mas graças a Deus o E2 a gente estava conectado à holding company dela. A gente conseguiu achar uma nova loja e continuar e transferir esse investimento para lá, para ela continuar mantendo esse visto de E2 e não ter que sair do país igual a Isa mencionou. Exatamente. Mas no caso do Luther foi um pouco diferente, porque ele não terminou o E2, então pode continuar com a Continua. sua história. Não aqui. terminei. E aí veio o Covid, eu acabei tendo que vender todas as máquinas, fiquei super triste, estava no lockdown também, não tinha muito o que fazer, ninguém sabia o que fazer, ninguém esperava nada, ninguém entendia o que seria o Covid, né? E aí eu acho que eu fiquei um ano e meio ali, tudo fechado, tentando me reinventar, pagar as contas, e aí eu fui atrás de uma coisa nova para fazer. E eu tinha um conhecido que trabalhava com seguros e eu falei, vou tirar essa licença, já que eu estava trancado em casa, fechei a porta. E aí, e outra coisa, eu tava estudando pro bar nessa época. E eu aproveitei já o embalo. Tinha Falei, acabado de pô, me formar. a minha esposa só estuda. Eu falei, eu vou estudar também. Aí eu peguei e tirei a licença, né? Que eu tirei super rápido, a 215, a 440. E trabalhei por 6, 7 meses com seguro. Falei assim, não me identifiquei, não é pra mim, mas pelo menos eu tentei e fiquei lá com a licença válida 5 anos, né? Tentando. Mas eu acho uma coisa legal do que o Luta tá falando é que, assim, pra vocês verem, ele tinha feito um EB2 ali, nesse momento ele pulou um pouco a etapa, mas já tinha sido aprovado o EB2 dele. E aí ele trocou de carreira. Não é que ele trocou, ele até continuou com a outra carreira dele, mas mudou um pouco. Então, com o EB2, muita gente acha às vezes, não, eu tô presa naquilo, eu tenho que seguir o que eu falei no meu plano de negócio, eu tenho que seguir. Não, não é assim. Não é que você fica preso. No seu plano de negócios do EB2, você fala o Proposed Endeavor, que é o que você pretende fazer com a sua carreira. Mas não quer dizer que você está preso naquele quadrado que você falou ali. A imigração não fica atrás de você, né, João? Assim, ai, será que ele está fazendo isso? Será que. Não, eles querem ter uma ideia. E, obviamente, quando você vai fazer sua cidadania, eles querem ver que você tentou, pelo menos, trabalhar. Mas a carreira e a vida muda. Às vezes, igual o Luther entrou num lockdown de 2 anos, onde Eu tive que me reinventar, você não não tinha o que tinha como fazer. trabalhar mais com um ramo fitness por pelo menos 6, 8 meses, que a academia estava fechada. Então, você tem que se reinventar. Então, contanto que faça sentido para a imigração, tá tudo bem. Agora, o que não pode, que a gente já viu muito acontecer também, a pessoa falar que ela é um empresário e, na verdade, vir para os Estados Unidos e começar a trabalhar como cozinheiro, que não Uber. tem nada, Uber, que não tem nada a ver. Igual a gente teve, infelizmente, um cliente negado no consulado recentemente. Que isso, que ele falou que ele era empresário e quando ele tinha a permissão dele de trabalho, ele ficou trabalhando como Uber. Nem tentou a carreira dele de empresário. Exatamente. Então, eu acho legal falar sobre isso, né, João? Porque não é que você está preso, mas tem que fazer sentido para a imigração. Sim, claro. Uma das razões que o EB2 ficou tão famoso, e a gente sabe disso, é porque ele é muito flexível, né? Você pode apresentar um plano. É um plano para o futuro. Então, você não ficar preso a um empregador, a uma companhia, isso é muito interessante. É a melhor parte, né? É a melhor parte. E essa flexibilidade, isso que a Isa falou, é muito importante. A gente está vendo na carreira do Luther que você tem essa flexibilidade de mudar um pouco, desde que, claro, seja o foco seja em algo que você tenha uma experiência, que está meio dentro do plano, você pode tentar uma licença diferente, você pode explorar alguma nova oportunidade, desde que ela esteja dentro do seu foco, né, da sua experiência profissional. Eu acho que isso é bem interessante, por isso que o EB2 ficou muito famoso. Exato. Mas continua aí, Luther. Fala. É que a Vai gente continuando pulou com a história. a partezinha do drama que foi até a primeira aplicação do EB2 que a gente fez. Demorou o quê? 2 anos e meio para ter a resposta, né? Quase 3 anos, né? E veio negativa, né?
Veio negativa e fiquei super triste, super chateado. Falei, pô, esse país, tô aqui há 10 anos, paguei não quero escola. Não, mas foi uma época mesmo bem revoltante, porque você vem aqui, faz tudo certo, da maneira correta, gasta dinheiro, investe, seu tempo mudou a sua vida completamente, deixa pai, mãe, tio, periquito, papagaio pra trás, e aí começa tudo a dar errado, você começa a se questionar, né? Daí a Carmen, super segura, falou assim, não, mas a gente vai reaplicar e vai dar certo. Vamos mudar isso. Eu já todo desesperançoso, falei, tá bom, vai, manda lá. Em 3 meses veio a resposta positiva. Eu falei, eita Pra lá, vocês verem só como é porque eu louco. desisti, hein? Pra vocês verem como é louco. O primeiro caso dele demorou quase 3 anos pra ter uma resposta. E o segundo foi em 3 meses. Não pagou premium processing, não teve nada. Então, varia muito. Às vezes, você pergunta pra gente, quanto tempo? Tem uma média de tempo, mas também existem casos que saem dessa média, que a gente não consegue prever. Depende muito do oficial, né? Depende muito do mas- oficial, exatamente. depende da época de imigração. Hoje tá um pouco mais demorado. Naquela época, foi que ano? Foi 2020. 2, né? O segundo. O segundo foi, O segundo 22. foi 2022, É. então naquela época tava Dezembro indo de um pouco mais rápido. 2022 que teve um rush lá. Contanto que vocês fizeram o meu caso, assim, fui lá naquela loucura, processou tudo. E isso é bom, importante, por isso que eu gosto muito da história do Luther também, para mostrar um exemplo aqui exato de que você sendo negado não quer dizer que acabou, não quer dizer que tem que desistir e ir embora. A gente sempre, o que a gente fala? Sempre continua lutando, não desiste, porque tem histórias igual a do Luther e muitos outros clientes que foram negados na primeira, mas continuamos, ajustamos alguma coisa e reaplicamos e... graças E eu a vou Deus te falar que funcionou. assim, fui eu mesmo que fiz o caso do Luther. E a mudança do primeiro pro segundo caso não foi algo que, nossa, eu mudei completamente o Não. caso e aí foi aprovado. Não, foi pequenos ajustes que eu vi ali que o oficial comentou na negativa e que depois foi aprovado direto, sem RFE, sem nada. Então, dá pra explicar? Não dá pra explicar. E o que eu falo muito também é que assim, o oficial é uma pessoa como a gente. Até eu e o João, a gente sempre teve muita curiosidade de saber a cara desses oficiais, né? Como A gente eles queria se até ir parecem. lá no Texas, né, pra Ver como dar eles uma são, mais ou investigada menos. lá. Porque assim, como é tão discricionário o EB2, eu imagino que o oficial que pega o caso, talvez o primeiro leu e falou, não sei se eu gosto de dieta, não sei, vai que ele tava comendo um donuts na hora. Né? Tava Não com ligo sono, pra tava isso. cansado, foi numa segunda-feira. Ah, Talvez ele, hoje não sei, não Não quero sei. ir mesmo, tô com preguiça de ver. Vai que. E aí o segundo, talvez o pai tinha diabetes e viu, nossa, que legal que ele faz trabalho com quem tem diabetes, muda a vida dessas pessoas e aprovou. Então é muito sensível o EB2, por isso que a gente sempre gosta de dar a realidade, né, que a gente não pode prometer que vai ser aprovado, que não vai ser, porque é muito sensível o EB2, é uma coisa Super assim, subjetivo. super, 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 super. A gente já viu casos muito bons serem negados, que a gente pensa, é impossível, essa pessoa já ganhou. Uhum. E aí... E casos não tão bons assim serão serem aprovados. E aí você fica, tá bom, então é isso. É. Aí no meio do caminho também, depois, quando o Green Card chegou, eu ainda vim com um pouquinho do trauma do Covid, né? Eu falei, pô, vou montar uma clínica de novo, esses doidos vão fechar tudo de novo, eu vou apanhar de novo. Falei, não, agora eu vou, já que eu entendo muito de suplemento também, eu comecei a mandar suplemento pro Brasil. Ah, é verdade. Eu vendia no Mercado Livre, dei super certo, foi super bom. Aí depois eu comecei a ter problema lá no Brasil com a receita. Eu falei, então não era para mexer com o Brasil mesmo. Cancela o Brasil, fecha tudo. Aí, não contente com isso, eu falei assim, mas espera aí, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Daí eu fui e tirei a licença de Realtor, Que é corretor. que é corretor, né? Exato. Não gostei, não tem nada a ver comigo. E há 3 semanas atrás, que adivinha o que aconteceu? Tô trabalhando numa clínica de novo, como nutricionista lá dentro. E falei, eu tentei fugir, e acabei caindo exatamente no que eu sei fazer, no que eu gosto de fazer, né? Mas eu acho legal da história do Luther para todo mundo ver que a vida nos Estados Unidos, ela é de ups and downs, de mudança, de... Primeiro você faz uma coisa, depois faz outra. Muito pouca gente, eu acho que segue a mesma carreira, né? A gente vê muito essa mudança de carreira. E eu acho legal aqui nos Estados Unidos que você tem a possibilidade de facilmente Exatamente. mudar de carreira. Isso. Você não fica muito preso, a não ser que seja uma carreira muito específica. Por exemplo, um médico, que precisa de uma licença, você precisa chegar até lá. As outras carreiras, a gente vê bastante nossos clientes mudando também
meio que dentro, mas variando bastante as carreiras, né? A gente vê. Eu acho que a carreira do Luther é um perfeito exemplo que os Estados Unidos é the land of opportunities, né? É. Porque te dá a possibilidade. Olha quantas profissões diferentes que você fez, atuou, conseguiu tirar licença. Agora voltou pro seu primeiro amor. De vez em quando a gente precisa, né, sair Pra um ver o pouco que para ver o que a gente realmente gosta. É. Mas é legal ver, escutar e ver a sua história para mostrar isso, ilustrar que os Estados Unidos tem muita oportunidade, tem opções de vistos diferentes, né? O Luther falou aqui de visto de estudante, visto de investidor, B2, né? Então, assim, tem muita oportunidade, é só orar, analisar, montar uma estratégia e tentar. Eu acho que é Tentar. importante, o legal da sua história é que você tentou várias coisas diferentes, continua tentando, crescendo, desenvolvendo. Isso motiva, eu acho, a gente que está escutando aqui, alguém que deve estar assistindo o podcast, pô, tem oportunidade, dá para tentar e não desistir. Você não desistiu. Exato. Eu acho que, como o João falou, é a terra da oportunidade e realmente, como você também está longe de todo mundo, eu acho que você tem no seu subconsciente, eu vou fazer dar certo, eu vou fazer acontecer. Porém, aqui também ele te abraça com essas oportunidades. Os caminhos são teoricamente mais fáceis e mais simples, sabe? Aqui o sistema funciona muito bem. Então, se você for by the book, seguir as regras, ir nas leis, você vai, a chance de você dar certo é muito grande. No Brasil é o pulo aqui, ou ali, de cor. Aqui não é muito isso, não tem o jeitinho brasileiro. Aqui é ou não é, branco no branco, preto no preto, e tudo funciona certinho. Então, se você entender o sistema aqui, você vai muito bem, né? Eu acho legal uma coisa de falar, é que assim, o Luther veio pra cá, logo nos primeiros meses, descobriu que ele queria ficar aqui e se jogou nesse sonho que vou fazer de tudo pra ficar aqui. Mas em um momento, quando teve, por exemplo, o EB2 negado ali, depois de 7 anos que a gente estava aqui, ele foi a pessoa que desanimou e falou: não sei mais se eu quero estar aqui. Porque, Eu dei tudo, fiz eu tudo. dei tudo pelo meu sonho e a vida dos Estados Unidos é assim, né? Você vem pra cá É com uma um montanha sonho, você russa. faz tudo o que dá, mas chega uma hora que às vezes dá um desânimo. E aí, nessa hora, eu que já estava começando a minha carreira de advogada, eu falei: não, agora a gente vai fazer dar certo. Então foi o ao contrário. Então é muito importante que a gente sempre fala, não desistir. Você lutar, lutar, lutar. E se você quer ficar aqui mesmo, você vai conseguir, vai dar certo. Só acredita, confia no seu advogado, no que ele tá falando, né? E porque os Estados Unidos, ele é essa terra de oportunidades. É o que é o nome do nosso podcast, né? Vistos e Sonhos. Aqui é um lugar de sonhos, mas você precisa ser bem forte, porque é muitas emoções. Sim, sim. E planejamento também, eu acho que planejamento é Planejamento. importante, montar uma estratégia igual o Luther montou, um exemplo de parceria entre marido e a sua esposa e como um pode ajudar o outro também, eu acho que isso é muito importante, a família ter essa âncora em ajudar nesses momentos que um pensa, Sim. talvez eu acho que eu vou desistir, mas o outro vem e fala, não, vamos continuar lutando. Acho que isso tudo junto faz esse sonho se tornar uma realidade, né? Acho que isso é muito importante. Nos primeiros 8 anos, a Isabela ia pro Brasil mês sim, mês sim. É porque eu nunca tive o visto, eu não fiz igual ele que mudou de status, eu sempre pude ir e vir. Pra mim, Isabela, era uma coisa impossível ficar sem ir pro Brasil. Então eu fiz O caminho eu, mais... eu brinco que é o caminho certo, mas não é certo, porque não existe certo e errado. Mas o caminho de ter o visto de estudante tirado no consulado, fui seguindo a faculdade aqui, então eu sempre pude ir e vir. E ele ficar aqui preso. Mas o que eu quis falar por isso foi, os primeiros 8 anos, eu não queria sair de jeito nenhum, não queria que me tirassem daqui. Então eu fiz muito a Isabela ficar aqui nos primeiros 8 anos. E depois pra vocês verem como o papel mudou. Eu que saí, ela falou, não, pô, estamos aqui há 8 anos, agora que tá tudo engrenando. Então, como casal, esse equilíbrio, eu acho que é normal da vida. Às vezes no casal eles têm que sempre estar tentando, porque às vezes um vai estar nesse momento, o outro vai estar para baixo, para cima. Então, realmente, ter uma parceira ou alguém que você esteja junto facilita e ajuda a vida aqui nos Estados Unidos, né? Eu vejo, tenho amigos, a maioria deles tem algum companheiro, alguma coisa, e eles conseguem trilhar melhor, né? Eu acho, é a minha opinião. O que a gente vê de muita gente que tá sozinha, que vem sozinha, é muito mais desafiador, eu acho. Você realmente ter força pra conseguir continuar aqui, até você conseguir dar tudo certo, né? Que acho que a vida muda tanto Tanto. aqui,
que se você não tem realmente alguém que te segura, é mais difícil. É. E um ponto, já que um dos nossos objetivos é sempre educar, o que você falou é muito interessante, porque a gente tem muito cliente que pratica o jiu-jitsu, né? E muitas pessoas que de vez em quando vêm e fazem da maneira que o Luther fez de vir com visto de turista, fazer o ajuste aqui dentro, que pode fazer, tá legal, não tem problema, mas aí você, se é uma pessoa igual a Isabela, que precisa viajar muito, talvez o método do Luther não seria o melhor para você. Então acho muito legal que tem vocês dois aqui, que são dois exemplos perfeitos. Método do Luther, vindo sabendo que vou ficar aqui, não vou sair. Então quando você faz a mudança de status, você tem que ficar aqui. Se você precisa viajar mais igual a Isabela, é melhor fazer do Brasil. Por quê? Você vem com visto carimbado no seu passaporte, aonde flexibiliza e te dá essa possibilidade de ficar viajando, entrando e saindo. Então eu gosto que tenha exemplo A, exemplo B aqui. Mas assim, não é porque você fez aqui que você não pode ir embora também, né, João? Só deixando bem claro, você pode ir no consulado, pegar o seu Visa Stamp, né, que é o visto no seu passaporte mesmo. Mas a gente escuta diversas histórias e já viu acontecer mais de 1, 2, 3, 4, 5 vezes, de quando você faz essa mudança, mora aqui por 2, 3 anos, quando você vai ao consulado pegar o seu visto, eles falam, não, a sua intenção não é voltar para o seu país, você não tem mais ligações com o seu país, então negar o seu visto lá, mesmo que você tenha uma petição toda aprovada. Então, realmente assim, quando você escolhe fazer uma mudança de status, você tem que saber o que você está fazendo. Então, você fez a mudança, é para você ficar aqui pelo menos um tempo. Até realmente, talvez. É mais segura, né, Isa? Mais segura. Ou até você ir para o Green Card, talvez, ou para um visto H1B, L1, não sei se faz sentido, né, no caso, mas que seja de dual intent, que você vai no consulado, o risco muito menor de ser negado. Então. Eu era contra sair antes de chegar o Green Card, porque chegou o parole pra mim e eu não queria sair nem amarrado. Eu falei, não, só confio no Green O Card. parole é uma autorização de viagem enquanto você está esperando o Green Card. E a Carmen, não, você tem que viajar. Eu falei, Carmen, tem certeza? Eu lembro que ele foi no avião, ele não dormiu a noite Eu não inteira conseguia pensando, dormir. meu Eu não Deus, conseguia e se eu não dormir. Será? conseguir E se eu nunca voltar? mais conseguir voltar? Só isso é a única coisa que eu pensava. E se eu não voltar? Porque você já tem uma vida nos Estados Unidos, como você vai simplesmente É. largar tudo pra trás e não, né, e assim, nunca mais poder pisar aqui, mas tem que confiar no seu advogado de novo, que se a gente falou que pode viajar, pode viajar. É legal isso que o Ultra falou agora as coisas, o atual da imigração talvez não seja o melhor viajar em alguns casos, mas por isso que sempre há uma época, uma coisa, mas se o seu advogado falou, é a pessoa que você tem que confiar e seguir. Naquela época a Carmen falou, não, viaja, pode ir em paz, ele foi, viajou, voltou. É. Sempre que você viaja com parole tem uma chatice que você tem Não, que ir pra uma salinha. Isso que eu ia comentar aqui agora. É. Tem que ter estômago. Você tem que ir pra uma salinha onde eles vão conferir a veracidade do seu parole, vão conferir se o seu I-485 ainda tá pendente. Isso acontece, é normal, mas é o que a Mas gente para sempre bater fala, documento, não aconteceu nada, não me questionaram muita coisa. Perguntou se tem uma empresa? Tenho. O que você faz? Isso. Me mostra seu visto, me mostra isso aqui. Tá bom, mas você toma um chá de cadeira de 3, 4 horas, né? Tem que estar preparado para isso. Tem que estar né? preparado. E lá na salinha que você fica, você vê de tudo, né? É o que eu costumo falar. Tem a salinha e tem a salinha da salinha. Essa salinha da salinha, eu não gosto. A salinha normal é tranquila. Exatamente. Então, mas essa eu acho que é, assim, a vida aqui nos Estados Unidos, né? Eu acho que... E, aliás, a gente vai gravar um outro episódio falando sobre viagens também, que a gente quer trazer algumas atualizações, que nem a Isabela falou, depende muito do governo atual, de como as coisas estão sendo reforçadas em relação a permissões de trabalho e de viagem, especialmente permissões de viagem. Então a gente vai gravar um outro episódio falando sobre as atualizações atuais, com essa administração atual. Mas agora eu quero mudar um pouquinho o foco do nosso episódio aqui. A gente falou do histórico do Luther, falamos sobre os vistos que você, Luther, fez aqui. E agora eu quero saber mais da vida pessoal. Como que é estar casado com uma advogada de imigração aqui nos Estados Unidos? Se eu recomendo, difícil a pergunta, hein? Tem muitos benefícios, porém no dia a dia, eu acho que como ela lida com a vida das pessoas, é o sonho das pessoas,
acaba ficando delicado, porque o jantar, que era pra gente conversar de assunto pessoal, a gente discute estratégia de visto e eu, como eu escuto há 10 anos, convivo com vocês, eu tenho um pequeno conhecimento, eu Pode abrir seu entendo. escritório já, se você quiser. Não abri o meu escritório, eu nem quero, eu tô longe, eu deixo pra vocês, porque pra mim eu não tenho o estômago que eles têm, porque pra aguentar cliente o tempo todo, eu até entendo, porque eu já fui essa pessoa, né? Apesar de ter a Isabela dentro de casa, eu sempre tinha agonia, aquele frio na barriga, aquele calafrio, não saber o que vai acontecer. Então eu entendo isso, né? Essa postura de ser casado com uma advogada de imigração é você tentar trazer a calma e a paz para ela, porque os clientes já vão tirar muito, né? Que a gente brinca, né, João? Acho que a gente é meio psicólogo, né? Meio? Meio não. Meio não. Nas Eu só horas tava dando a vagas. nossa licença. Eu quero a minha licença. Porque realmente, assim, aí a gente entende, principalmente por já passar por tudo isso, por isso que a gente gosta de trazer a nossa vida pessoal aqui também, a gente entende como é estressante essa vida de ser imigrante aqui nos Estados Unidos. Eu acho que você passa por altos e baixos, coisa boa, coisa ruim, administrações diferentes. Eu agora tá numa fase muito difícil, mas já teve fase mais fácil, já teve difícil. Então a gente vive numa montanha-russa. A gente e vocês, mas a gente também. Vocês acham que pra gente também é fácil, numa sexta-feira pré-feriado, que o Trump adora dar uma notícia nova, falar alguma coisa e a gente também Falar algum não absurdo. saber como responder o cliente, porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer daquilo que foi falado pela metade, porque ninguém fala por inteiro. Não, só o cut. Eles soltam uma notícia, agora, igual a notícia passada, era do memorandum que não ia mais poder fazer ajuste de status. Então a primeira notícia foi, não vai poder mais ajuste de status. As pessoas Na ligando... sexta-feira, Na sexta-feira, pré-feriado. pra feriado. Ligando, mas eu não vou poder mais, não vou poder mais. Gente, calma. A gente também precisa saber o que vai acontecer pra gente poder falar pra vocês. Mas, assim, também é difícil o nosso lado. E aí... E o quê? Uma semana depois, já eles voltaram atrás e não é muito bem assim. A gente só quer esclarecer um pouco de como pode ser enforçado, que é uma decisão discricionária. Então, é isso. A gente está sempre tentando aprender junto com vocês. Todas as atualizações que são novas pra gente também, são atualizações, então é difícil. E por que isso acontece? Só para explicar um pouquinho para vocês também. Nos Estados Unidos, é jurisprudência, né? Que é o jeito de advogar aqui. Existem as leis, mas também existem como cada presidente vai interpretar aquelas leis, principalmente na área de imigração. Então, eles podem... Não é mudar a lei, que muita gente acha, a lei mudou. Não, a lei nunca muda. Mas o jeito que aquela lei está sendo lida pelo oficial de imigração Isso muda muito. pode ser diferente, e muitas vezes é diferente. Então, por isso que a gente tem notícias da imigração que saem e depois volta. Não é que a lei mudou de um dia para o outro. Nunca. Para mudar uma lei aqui é um bem difícil. processo longo. Mas eles podem analisar. Então, analisou que agora a gente quer que seja um pouco diferente, etc. E aí a gente fica louco, deixa a família louco, deixa todo mundo louco. Você imagina como foi o meu feriado. Nos últimos feriados, sempre quando eles soltam uma dessa, é sempre uma aventura. Com essa nova administração, todo feriado é uma surpresa. Toda hora é uma surpresa. Aí vai ver o WhatsApp lá, 675 mensagens. Aí você fala, uau, com uma notícia. Isso é diário. Com o tempo você vai se acostumando, vai entendendo, vê que faz parte, né, do trabalho de vocês. Na verdade, eu acho que o trabalho deles se torna tão bom comparado com o de outras pessoas, é a assistência que eles dão. Essa é a grande diferença. Então, se eu tivesse que falar, eu como imigrante, comparando vocês com outros escritórios, se eu posso falar dessa forma, é que o cliente vai ligar para vocês e vocês vão atender, vocês vão responder. Porque tem gente que você vai mandar e-mail, telefone, Pix, Pax, papagaio, os caras não estão nem aí para você. Porque deu o horário dele, eles fecham e vão embora. Já vocês não, vocês são gente como a gente, que eu costumo falar, né? E Passamos isso... por isso, né? A gente É. sabe como é essa... Não, essa última sexta-feira, a gente teve um cliente que foi preso pelo ICE. E sexta-feira à noite, a gente comprando passagem de ônibus para... Ele estava preso em Michigan, Oh. Monroe, Michigan. E sexta-feira à noite a gente correndo atrás de
ticket de ônibus pra tirar ele de lá, então a gente solta. Essa sexta-feira agora a gente também. Vai ter que me teve ligar no outro WhatsApp. preso, que eu tava também. Então tá bom, entra aí Preso no durante a carro. entrevista. Luther, porque eu tô no final da gravidez, eu não posso mais dirigir tanto sozinha. Luther, me leva correndo, que o cliente foi preso, eu preciso ir lá ver se eu consigo soltar ele. Ela, lá vamos nós, envolvo ele também, sai correndo A pra gente salvar. tá junto aí. Mas então, gente, estamos chegando no nosso tempo aqui. Luther, muito obrigado, cara, é uma honra ter você aqui com a gente, falar um pouquinho da sua história. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo e pelo menos dar uma luz em Isso. oportunidades diferentes. E é isso aí, pessoal. Obrigado por estar aqui conosco em mais um episódio. Não esqueça de sempre curtir os nossos vídeos, deixar um like, compartilhar com seus amigos se você gostou desse episódio e quer continuar recebendo mais atualizações, informações e histórias de pessoas imigrantes igual ao Luther aqui e dicas que a gente está dando. Estamos à disposição. Até a próxima. Um abraço. Depois.